Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição será Crescendo por meio da doação. O nosso guia de estudos hoje começa com um exemplo contrário daquilo que é o exemplo da doação. É o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto, ele se encontra no local mais baixo do nosso planeta. Ele se encontra a 423 metros abaixo do nível do mar e é considerado o mar mais baixo do planeta. O mais interessante é que, apesar de estar tão baixo, ele está numa região árida, uma região onde em alguns momentos a temperatura vai ultrapassar os 50 graus e é extremamente seco. Uma pessoa pode ficar completamente desidratada se ela não mantiver o seu corpo coberto, porque mesmo que ela esteja com roupas pesadas, dentro das roupas você vai estar com uma temperatura de 37, 38 graus. Do lado de fora, cerca de 50 graus. Com o processo de evaporação que acaba acontecendo através da transpiração, em cerca de 1 hora você pode estar completamente desidratado se você não se cuidar. O Mar Morto, ele, por estar numa região tão seca, tão árida, e receber água única e exclusivamente através do Rio Jordão, que vai singrando na planície do Jordão e vai desembocar no Mar Morto. O Mar Morto, ele é composto de 33,7% de sal, e isso faz com que, apesar dele receber toda a água do Jordão, o processo de evaporação acaba sendo maior do que o processo de receber a água do Jordão. Ele não compartilha água com ninguém, ele apenas recebe a água do Jordão. Apenas o processo de evaporação é o que vai fazendo com que esse líquido precioso que vai entrando para dentro dele acabe se perdendo de alguma maneira. Ele não oferece absolutamente nada ao nosso planeta em termos de bens, de riquezas, a não ser o próprio sal. Porque dentro dele não existem absolutamente nenhum tipo de, ou não existe nenhum tipo de vida animal e nem vegetal. O máximo que existe é algumas bactérias que são capazes de sobreviver, não na água, mas na lama embaixo do próprio mar, na lama que fica no fundo do Mar Morto. Ele é chamado morto porque não tem vida dentro dele. Ele só recebe, ele não dá absolutamente nada a ninguém. De alguma maneira, há um texto que o pastor Mark Finley vai usar na lição de hoje, que ele vai dizer: na vida cristã, se a graça de Deus que atua em nossa vida não flui para outros, ficaremos estagnados e quase sem vida, como o Mar Morto. Não é assim que devemos viver. Deus não nos criou para podermos apenas receber da parte de Deus. Se você fizer agora, mesmo que você esteja passando por uma situação dramática, por um momento difícil, de perdas, há poucos momentos, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa da nossa comunidade mencionando muitas perdas que ela sofreu por causa da Covid-19. Muitos familiares que acabaram perdendo a vida. Eu fui ouvindo a história e meu coração ficou angustiado por causa dessa mesma pessoa. Mas no final da mensagem ela disse: mas pastor, não me sinto sozinha. Eu sinto que Deus está comigo. Ele tem me dado forças, Ele nunca me abandonou, por isso eu louvo o nome de Deus. Mesmo quando nós passamos por vales escuros e sombrios, nós podemos contar com a presença de Deus. Portanto, nós sempre estamos recebendo alguma coisa de Deus, mesmo em meio a grandes dificuldades e problemas. Nós não podemos dizer, portanto, que nós não recebemos nada de Deus. A grande questão é que quando nós recebemos algo ou recebemos de Deus, e recebemos muita coisa, a torrente de bênçãos que vem por parte de Deus é muito maior do que aquilo que nós somos capazes de oferecer aos outros. Mas quando nós só recebemos e tudo fica parado em nós mesmos, nós somos como as águas do Mar Morto, que acabam se tornando sem vida, estagnadas. Águas que não servem para absolutamente nada. Nesse processo de movimento, de receber e ao mesmo tempo doar, a vida acaba acontecendo. A vida acaba fluindo nesse processo de troca. Existem alguns textos que o nosso guia de estudos nos traz hoje, alguns textos de Ellen White, que vão mencionar de forma muito bonita e ao mesmo tempo extremamente solene aquilo que deve acontecer na nossa vida, ou essa disposição de nos doarmos em favor do outro também.
O primeiro texto que eu vou ler com você é um texto do livro Desejar Todas as Nações, na página 142, que diz assim: Deus poderia ter realizado o seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas para desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar da sua obra, com o propósito de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção delas. Esse texto está dizendo que Deus poderia perfeitamente ter feito a obra de salvar os pecadores e, aliás, vamos ser sinceros, muito mais rápido e com muito mais eficiência do que usando a nossa ajuda. Mas por que ele resolveu usar a nossa ajuda? Porque quando eu paro de olhar apenas para mim mesmo, quando eu deixo de viver de forma egoística, pensando única e exclusivamente em mim, nas minhas necessidades, e começo a trabalhar em favor de uma outra pessoa, eu acabo fazendo com que o meu caráter seja transformado à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Nós vamos nos tornando parecidos com Ele, enquanto à semelhança dele nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta, com os nossos semelhantes. Assim como a graça de Cristo nos encontrou e a torrente de luz do céu alcançou cada um de nós, nós devemos ser também os caminhos ou os meios através dos quais o Senhor Deus vai chegar em outras pessoas. A menos que façamos isso, nós não teremos a possibilidade de ser transformados à imagem e semelhança de Deus. Porque Cristo Jesus, sendo Deus, como Filipenses no capítulo 2 vai dizer, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. O que é que Paulo está dizendo através disso? Que Jesus abriu mão de tudo que ele tinha e veio para se doar por nós. E se doou até que ponto? Se doou completamente, não houve nada que ele tivesse retido para si mesmo, mas ele doou absolutamente tudo para cada um de nós. Um segundo texto que eu quero ler com você é um texto que se encontra no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 207, onde Ellen White diz assim: os que desejam ser vencedores precisam negar a si mesmos, e a única coisa que efetuará essa grandiosa obra é interessar-se vivamente pela salvação dos outros. Isso aqui é muito interessante, profundas demais essas palavras. Aqueles que desejam se salvar, aqueles que querem passar por um processo de transformação, eles precisam negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É deixar de lado a sua vontade para poder fazer a vontade de Deus. E o que ela está dizendo aqui é que não tem nada, absolutamente nada, que possa fazer com que o nosso eu seja mortificado com mais intensidade do que quando nós decidimos trabalhar por outras pessoas. Quando decidimos trabalhar por outros, então nós acabamos permitindo que o nosso eu seja colocado em segundo plano. Há uma mortificação do nosso eu e um crescimento do homem espiritual. Esse homem que foi o homem que nasceu de novo no momento em que nos entregamos a Cristo Jesus. Através do trabalho em favor dos outros, nós vamos tendo a possibilidade de ser transformados à semelhança de Cristo Jesus. Você sabe perfeitamente que o Senhor Jesus está esperando que a sua imagem seja revelada na sua criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 vai dizer isso. Mas com o pecado, a imagem de Deus em nós foi se desgastando. E o único meio para que a imagem de Deus volte a refletir em nós é deixando que o nosso eu, pecador, egoísta, ele seja mortificado. É bem verdade que ele só vai deixar de existir dentro de nós quando Cristo Jesus voltar. E então aquilo que é mortal será revestido de mortalidade e aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Até lá nós vamos ter que lidar com as duas naturezas, a natureza pecaminosa e a nova natureza que surge no momento em que nos entregamos a Cristo Jesus. Enquanto você trabalha em favor dos outros, você está fortificando a natureza nova, o novo homem que nasce com Cristo Jesus quando nos entregamos a Ele. Hoje, portanto, eu quero te desafiar através do trabalho em favor dos outros, através do interesse na salvação dos outros, que você permita que o seu caráter seja burilado à semelhança daquilo que é a imagem de Deus que Ele quer ver refletida em você e em mim. Vamos pedir a Deus para que isso seja uma realidade? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos compartilhar a missão de Deus e através dessa missão temos a possibilidade de negar o nosso próprio eu, enquanto nos interessamos de forma intensa pelo nosso semelhante, pela salvação dele. Nos ajude a podermos viver a realidade da transformação da nossa natureza de acordo com a imagem de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição?
E você?